Quero saudar a amada igreja, os nossos irmãos, amigos e familiares que têm nos acompanhado, Nos têm acompanhado pelas lives, pelo Instagram e Facebook. E agora nós estamos fazendo essa transmissão pelo YouTube. E nós queremos saudar todos vocês que têm nos acompanhado com a paz do Senhor Jesus. E esta noite nós temos uma palavra para os irmãos. E antes de nós iniciarmos essa palavra que o Senhor tem nos separado para as nossas vidas, nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor abençoe as nossas vidas e que Ele venha falar aos nossos corações e que a sua palavra venha como um bálsamo para suprir as nossas necessidades nesse momento que nós estamos vivendo. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, oramos pelas nossas vidas, pedimos perdão dos nossos pecados, e que diante da Tua grandeza nós confessamos a nossa pequenez, homens falhos que somos, mas confessamos a Ti, Seu Deus, os nossos pecados, e que, Seu Deus, Tu venha nos abençoar, nos purificar, nos santificar, e que nesse momento de comunhão em cada vida está nos seus lares, eles possam sentir a Tua presença, ser visitado pelo Teu Santo Espírito. Venha suprir as necessidades, tirar todo o Seu Deus desconforto, todo o medo, toda a angústia, toda a preocupação, mas venha sustentar a vida dos Teus filhos, da Tua igreja. Oramos assim, meu Deus, pedindo a Tua bênção e que nesta hora Tu venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a palavra que nós temos esta noite para os nossos irmãos se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos 4, a partir do verso 35, que nos fala o seguinte: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se um grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímido e ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, essa passagem que nós lemos é conhecida de todos. É aquele momento em que Jesus ali, ele acalma, ele apazigua ali a tempestade. Mas interessante que nesse primeiro verso que nós lemos, já tem algo de interessante que fala para as nossas vidas, já diante desse momento que nós estamos vivendo, A palavra no verso 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra margem. Interessante que Jesus estava, durante o seu ministério, levando ali a palavra do reino de vários lugares, e ele andava de um lugar para outro, muitas vezes a pé, e tinha momentos que ele usava um barco como meio de transporte para alocar de um lugar para outro, porque às vezes havia um mar, o rio, e ali ele estava ali, passando de um lugar para outro. Interessante que nesse momento aqui, em que ele está ali com os seus discípulos, ele convida eles para passarem para outra margem, para outro lado, e diz a palavra que já era tarde. E nós entendemos que esse momento que nós vivemos é um momento em que o Senhor Jesus ele está nos convidando para, junto com Ele no barco, ter uma nova experiência. Sair um pouco da situação que nós estamos vivendo e viver agora uma experiência diferente com Ele nesse barco. Que toda vez que falamos de barco, nós falamos do momento que estamos juntos, vivendo uma situação comum. O barco nos leva a um determinado local, a outra margem, e nós sempre entendemos que o barco fala de um momento de comunhão, de ajuntamento. O barco fala de
de uma intimidade que temos com o Senhor Jesus, o barco, o que transporta a gente para um destino. E toda vez que falamos de barcos, falamos de estarmos na presença, vivendo o corpo. Então, o barco para nós é um corpo, é a igreja, onde Jesus, ele é o cabeça, e tem nos orientado, e tem nos direcionado, e tem nos mostrado a cada dia situações diferentes, que tão somente com ele, conduzindo no governo de todas as coisas, nós teremos vitória. Ele nos convida para ter essa experiência. Saímos um pouco e para outra margem, para viver uma outra situação, uma experiência diferente agora. A palavra diz que já era tarde, é o momento que nós estamos vivendo. É um tempo de definição. Tem um dia que Jesus passava, já estava caindo a noite, para viajar, para andar de barco às noites, a atenção tem que ser redobrada, é mais perigoso, e precisam mais de situações de segurança, devido à baixa, a quase inexistência da luminosidade, da luz. E ali estava Jesus, no barco, com eles, convidando para ter essa experiência. E antes que chegasse ali à noite, já era tarde, eles teriam que passar para outra margem. Então Jesus, ele está fazendo um convite para mim e para você, para termos uma nova experiência. Temos agora algo que ele vai nos revelar, vai nos conduzir através da sua palavra, para que nós possamos ter uma experiência com ele no momento que nós estamos vivendo. No verso 36, diz que eles ali prontamente atendem, e junto com eles entram no barco com Jesus e deixa ali a multidão. Eles não levaram consigo. E assim como estava no barco, haviam também outros barquinhos. Então, amados irmãos, nesse momento em que Jesus nos convida para ter uma nova experiência, para vivermos uma fase diferente, para nesse continuar de realizar a sua obra, esse projeto de vida, nos apresentar um evangelho diante das diversidades que nós estamos vivendo, de grandes dificuldades que têm se levantado. Ele nos convida a ter uma experiência, mas é necessário nesse momento nós deixarmos a multidão do lado de cada margem e tão somente sermos conduzidos pelo Senhor Jesus. A multidão, ela fala dos vários conceitos, a multidão fala da razão humana, a multidão fala da inteligência racional do homem. A multidão é tudo isso que nós estamos vendo nesses últimos momentos. Cada homem fala uma coisa, cada pessoa tem a sua opinião, cada pessoa acha que é melhor isso para a vida dela, outra diz assim. Então isso é a multidão. Nós precisamos deixar um pouco a multidão e agora entrar no barco e receber o convite e deixar Jesus ele governar a nossa vida. As informações que vêm do Senhor é as informações que são concretas. A palavra do Senhor é aquela que são verdadeiras, nos conduz a um lugar seguro. Jesus, ele é o porto seguro. Ele está convidando a mim e a você para termos essa experiência, mas precisamos deixar a multidão na outra margem e nós passarmos agora para o outro lado, junto com a palavra, com o Senhor Jesus, e buscarmos essa experiência. A palavra também diz que havia outros barquinhos ali. Interessante que há outros barcos. Mas o que é importante é que não adianta você estar num barco, estar num ajuntamento, junto com alguma multidão, recebendo alguma informação. Nós temos que estar no barco, mas nesse barco, nesse ajuntamento de pessoas, Jesus tem que estar conosco. Porque Jesus é que tem a palavra de vida. Jesus é que tem uma palavra de conforto, é que tem uma palavra que tem nos fortalecido, tem nos renovado, tem nos direcionado. Então somente Jesus tem essa palavra. Então o barco precisa ter Jesus. Havia outros barquinhos, até os dias de hoje há outros barcos, outros barquinhos. E tem barquinhos que falam até de Jesus.
Mas não adianta tão somente falar de Jesus. Jesus, ele tem que ser o cabeça. Jesus, ele que tem que ter a palavra. Jesus tem que se fazer presente. A igreja precisa ter uma experiência, as pessoas precisam ter uma experiência com Jesus. Jesus, ele precisa ser o governo, ele precisa ser o Senhor da sua vida. Para que quando se der, para quando acontecer, para quando vier os momentos difíceis, nós possamos recorrer a Ele. Mas Ele tem que estar conosco neste barco, né? Para quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelo fogo, Ele está junto conosco para livrarmos de todas as coisas. No verso 3, diz que no momento desse chamado, nesse momento de convite que o Senhor nos transporta a uma nova experiência, diz que se levanta ali um grande temporal de vento, que as ondas subiam por cima e já entrava no barco, que enchia de água ali. E eles estavam desesperados, porque Jesus estava na popa dormindo, sobre a almofada, e eles despertaram Jesus, gritando: mestre, não te importa que pereçamos? Interessante que quando Jesus, ele nos chama, ele nos convida para que nós possamos estar junto dele, isso não implica dizer que a nossa vida ela vai ser um mar de rosas, né? Nessa caminhada, nesse momento, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus ele passa a ser o Senhor da nossa vida, muitas coisas acontecem na nossa vida que nós não temos a quem recorrer, só ao Senhor Jesus. Diz que uma grande tempestade ali, vento se levantou e veio o contrário ali para destruir a vida daqueles homens. E interessante que o barco, ele precisa, muitas vezes, principalmente o barco que tem vela, precisa do vento para conduzir, para empurrar o barco ali. Outros barcos têm remo, é quando nós remamos. Então os barcos precisam de nós para trabalharmos, a igreja, os ajuntamentos, o povo que Deus chama para ter uma nova experiência, ele precisa remar muitas vezes. Nós precisamos da doutrina, que é a doutrina que empurra, é que nos direciona, é que nos conduz com a palavra de Jesus. O Espírito Santo tem nos conduzido nesses últimos momentos. Agora tem as falsas doutrinas, as palavras que não vêm do Espírito Santo, que ela vem para destruir as pessoas, para matar as pessoas, para trazer pânico, para trazer medo. E foi isso que aconteceu aqui. E eles entraram em pânico, tiveram medo. Interessante, nós estávamos lidando aqui com exímios pescadores, homens que eram experimentados no mar, eram pescadores, homens que estavam ali, agora eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo. Isso é interessante para nós como aprendizado, porque hoje nós vemos pessoas que são experimentadas, são cultas, são inteligentes, são acostumadas a fazer, dominar determinados assuntos. São pessoas que, vividas, têm suas experiências de vidas. São pessoas doutas, pessoas que têm um grande conhecimento de determinada área. Mas nesse momento de adversidades, elas estão com medo. Estão com medo. Medo de quê? Medo do vírus. Medo da morte, né? Mas nós estamos com aquele que é o autor da vida, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E Jesus estava ali com eles. Agora, Jesus estava com ele, mas a palavra nos diz que eles estavam ali na popa. Os próprios peritos, os técnicos, os homens que conhecem embarcações, dizem que o lugar mais seguro para se fazer uma viagem não é na proa, é na popa, naquela parte mais de trás, mais posterior do barco, porque ela sofre menos reflexo, né? Menos intempéries do mar sobre o barco. Então ali é um lugar melhor para você viajar mais seguro, né? Para você é um lugar mais confortável. E Jesus estava ali. E nós aprendemos que pessoas, às vezes,
elas aceitam o Senhor Jesus, elas têm uma experiência com o Espírito Santo, elas muitas vezes recebem o convite do Senhor Jesus, está no barco, mas elas pegam Jesus e elas guardam Jesus num lugar seguro, na sua vida, e às vezes até esquecem, muitas vezes, que teve uma experiência. Muitas delas esquecem até que são servos que precisam de uma bênção. E nesse momento às vezes falta fé, o medo cerca por todo lado e ficam inseguros. E nesse momento às vezes acha que tudo que o mundo, a multidão, as pessoas, os ventos, tudo nesse último momento, às vezes tudo que apresenta para ela é mais seguro. Ó, faz isso, faz aquilo. E tem coisas que são inevitáveis. Inevitáveis. O momento é findo, já é tarde. E é o momento de nós estarmos com Jesus no barco. Mas Jesus, ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele tem que ser primícia. Jesus não pode estar dormindo na sua vida. Jesus, ele tem que estar ativo. O Espírito Santo, ele tem que estar agindo na sua vida. Para quando vier as tempestades, os ventos, e muitas vezes entra dentro do nosso ser, e entra pelo ouvido, entra pelos olhos. Você entra, liga a TV, liga um rádio, ninguém aguenta mais. É só ventos e tempestades. E vai entrando no barco, vai entrando na nossa casa, na nossa vida. E vai submergindo, as pessoas estão submergidas. Estão submergidas a cada dia. Tem pessoas que estão inertes, estão morrendo por causa dos ventos e as tempestades, as lutas que estão se levantando, que tem entrado na sua vida. Só palavra de morte, vai morrer, vai submergir, e o medo tem tomado conta. E você precisa clamar. Eles clamaram ao Senhor Jesus ali. E as pessoas, diante dessa postura, é uma coisa que vem para nós até como ensino, que isso não é de hoje, é de muito tempo, desde o princípio. Lá em Gênesis fala sobre isso. Adão e Eva, vocês lembram? Quando eles erraram, cometeram o pecado, fruto da desobediência, eles falaram, mestre. O que eles falaram? A mulher fala, a serpente fez eu pecar. Adão diz, a mulher que tu me deste. Aqui é a mesma coisa, você vê que o homem, ele tem a mesma natureza humana. Aqui, Jesus estava lá, estava no barco com ele. Às vezes Jesus está na vida da pessoa, inerte, adormecida, as intempéries vêm, as adversidades vêm, os ventos vêm. Aí o que elas fazem? Mestre, tu não te importa que pereçamos? Sempre quer transferir para Deus, para Jesus, o que estamos vivendo. As pessoas são assim. A culpa é de Deus, a culpa é de Jesus. Por que isso? E tem pessoas hoje questionando até a soberania de Deus. A soberania de Deus. Cada dia eu assisto pessoas, e a gente vai debatendo alguns assuntos, e pessoas que estão muito tempo dentro das igrejas, pessoas que tiveram experiência, que foi convidado a estar do outro lado da margem, e elas estão questionando a soberania de Deus. Por que Deus? Porque só a vontade de Deus que prevalece. A gente ora, e às vezes ora, e parece que Deus não ouve a nossa oração. Deus só faz o que Ele quer. Hoje a gente está lidando com pessoas assim, pessoas questionando isso. A soberania de Deus, a palavra de Deus que nós quando oramos, tudo que pedir a Ele, Ele nos ouve. Mas a própria palavra, usada pelo mesmo apóstolo João, ele diz, tudo que pedirmos, vírgula, mas que estiver na sua vontade, de acordo com a sua vontade, assim Ele nos ouve. E Ele ouve e cumpre a sua vontade, porque Ele é Deus e soberano, Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. E tem pessoas que precisam passar, às vezes, por tempestades, porque se ela não passar, elas esquecem desse Deus que tem o poder. E ela precisa ter uma experiência que ela não é nada. Nós precisamos saber que nós não somos nada, e que nós dependemos dele para tudo. Isso aqui tudo vai passar. A tempestade vai se acalmar. Mas nós temos que passar para o outro lado com vida. Jesus nos convida a ter uma experiência. Jesus nos convida a ter uma experiência com a vida eterna. E esse é o momento de definição. Já é tarde. E aqui nesse momento em que eles se perturbam com medo da morte, de morrer, querem transferir a culpa para Jesus,
Jesus desperta, ele repreende, manda o mar se calar e o vento se aquietar e houve um grande bonança. Quando Jesus ele está no governo de todas as coisas, pode vir vento, tempestade, mas nós conseguimos desfrutar de grande bonança. Tem gente que estão descansadas no Senhor. Tem gente que estão confiantes. Tem pessoas que têm fé e estão acreditando e estão vivendo uma situação favorável diante de tudo isso. Outras estão desesperadas. E você precisa confiar. Foi isso que Jesus falou aqui. Ele acalmou a tempestade, houve grande bonança. Para que haja bonança, você tem que despertar Jesus na sua vida. Aqui no verso 40, Jesus, quando ele aquieta o mar, os ventos ali se aquietam e houve grande bonança, ele faz uma pergunta. Você vê que no 40 e no 41 tem duas perguntas. Uma pergunta Jesus faz aos discípulos e no 41 eles perguntam entre si e ficam sem resposta. Jesus fala assim no 40: por que sois tão tímidos e ainda não tendes fé? Não adianta você aceitar Jesus e deixar Jesus descansar na sua vida. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa de intrepidez. Você precisa de ousadia, de usar o poder que Jesus te deu nesses últimos dias, nesses últimos momentos. Jesus se faz presente, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele precisa estar sendo as primícias. Ele precisa estar no governo de todas as coisas. E foi uma pergunta que eles não responderam. Por que ainda são tão tímidos e não têm fé? Então, Jesus estava no barco, Jesus foi despertado, e agora Jesus no barco, e ele faz uma pergunta: por que não tens fé? Às vezes a gente não entende a palavra por humildade e por não buscar o conhecimento de Deus. E vem os conflitos por causa disso. Como é que eu tenho Jesus e não tenho fé? Como é que isso acontece na minha, na sua vida? Isso. Ele precisa despertar isso na nossa vida. Não adianta ter Jesus, ter aceitar Jesus, mas nós precisamos ter fé. Ter fé é confiar que Jesus está junto conosco, saber que Ele está aqui. Mesmo que você deixe Ele num lugar seguro na sua vida, no seu coração, você precisa crer que Ele pode controlar e reverter todo e qualquer quadro, toda e qualquer situação na minha e na sua vida. É isso? Às vezes as pessoas, elas querem oração, mas elas só querem oração de determinado homem, que ele acha que aquele homem ali é que tem o poder. Se aquela pessoa não orar por mim, não serve. E Jesus está na sua vida. E você prefere recorrer naquele homem que tem o poder. Se não for fulano cantar para mim, eu não recebo uma bênção. Essas pessoas são assim. Você precisa ter fé. Quem precisa cantar para você, quem precisa ter uma palavra para a sua vida de poder, é Jesus. Jesus que tem a palavra. Nós não confiamos no homem, na multidão, nas pessoas. É tanto que tem pessoas aqui que estavam no barco iguais a nós. E no momento da adversidade, nenhuma, com a sua experiência, socorreu ninguém. Na hora que vem o temor, o pavor, o medo, esse homem que você tanto confia, essa pessoa, essa multidão, não vai servir, porque o único que tem poder sobre todas as coisas é Jesus. E você precisa crer nisso. Isso é questão de fé. Questão de fé, você acreditar. Jesus estava no barco. Jesus se faz presente. E você precisa ter fé. E interessante que, mesmo Jesus fazendo essa pergunta, eles podiam dizer assim: mestre, realmente, nós precisamos de uma bênção. Você estava conosco no barco. Realmente precisamos de uma bênção de fé. Nos ensina a ter humildade. Não, eles simplesmente tiveram temor. É o que muitos têm hoje, temor. Porque oram ao Senhor, no momento de adversidade, de medo e pânico, clamam ao Senhor, e Deus atende, opera uma bênção, e passa o desespero, passa a angústia, passa o sofrimento, e elas continuam com a mesma pergunta, sem resposta, igual os discípulos fizeram aqui. Tiveram temor, porque Jesus teve poder sobre o mar e o vento, e Ele tem poder até os dias de hoje,
mas eles continuaram com o mesmo posicionamento. Mas quem é este que até o mar e o vento lhes obedecem? Eles ficaram mais com temor pelos atos e os feitos de Jesus. Eles viram Jesus acalmar o vento e eles ficaram admirados, criaram temor pelo poder que ele teve em agir para parar o vento e a tempestade. E Jesus questionou ele antes: por que seus tímidos não têm fé? E eles não respondem, mas respondem um para com o outro ali: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Às vezes as pessoas têm Jesus na sua vida e nem sabem nem quem ele é, nem sabem que ele tem tal poder. E quando ele age na vida dele, quando Jesus para, freia o mar e os ventos, elas ficam mais admiradas com o que foi feito, com o que aconteceu através do poder de Deus, do que acreditar que o que está nele, que está dentro dele, Jesus, tem um poder sobre todas as coisas. Você vê que até os dias de hoje as pessoas são assim. Elas estão correndo mais atrás das bênçãos do que o abençoador. Meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que o temor, que o medo não tome conta da sua vida, mas que você confie no Senhor e que você esteja atrás, não das bênçãos, mas esteja atrás do abençoador, aquele que tem todo o poder, toda a honra e toda a glória. Tão somente Ele. É o momento de exercitar a fé. Confie nele, no Senhor Jesus, no mais Ele fará para a sua vida. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe e que possamos estar assim, tementes ao Senhor Jesus, e que no momento certo e oportuno todas as coisas vão estar sobre o seu governo, como sempre foi e como sempre estará. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, e nós vamos encerrar aqui orando ao Senhor, e logo em seguida os irmãos escutem um louvor que vai falar aos nossos corações. Eterno Deus, abençoa as nossas vidas, que essa palavra ela venha como um bálsamo para os nossos corações, venha nos ensinar nesse momento de adversidades, que o medo, os ventos e as tempestades, ela não faça causar, Seu Deus, danos, pavor, medo aos nossos corações, mas possa trazer vida, porque Jesus está conosco e Ele tem poder sobre todas as coisas. Que possamos ter fé, acreditar e possamos desfrutar nesse momento que estamos vivendo de grandes adversidades, muitas palavras, multidão de informação que tem trazido pânico, pavor, medo ao teu povo. Nós possamos desfrutar em Cristo Jesus de grande bonança, porque a tua palavra nos afirma que nós já vivemos a eternidade. Abençoa as nossas vidas, oramos assim, meu Deus, tu venha falar profundamente aos nossos corações a cada dia e possamos ter essa experiência a mais contigo. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz e aceitar o teu convite. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique com o louvor. Escuta esse louvor e nós estamos encerrando aqui. Que Deus nos abençoe a cada dia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, quem me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar,
libertador.